Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 1. Nessa aula vamos continuar nosso estudo sobre cinemática, destacando algumas novas características sobre o movimento. Na última aula nós aprendemos a descrever características gerais do movimento e considerar o movimento uniforme. Aprendemos a calcular velocidade instantânea e velocidade média, mas nessa aula vamos introduzir um novo conceito, o conceito de aceleração, e tentar identificar como a aceleração afeta o movimento de um determinado corpo. Vamos estudar as equações principais desse tipo de movimento e resolver alguns exercícios para fixação do conteúdo. Então vamos lá. Bom, para você entender o que significa um movimento acelerado, imagine então um movimento de um automóvel sobre uma rodovia. Pode imaginar que essa rodovia ela é reta e o objeto então, que é o nosso carrinho aqui, ele está se deslocando ao longo do eixo X aqui. Nós aprendemos na última aula a calcular a posição, velocidade, velocidade média, velocidade instantânea até desse carro. Mas nós não nos preocupamos a descrever o que ocorre de fato com a velocidade. Então, se esse movimento for acelerado, significa que a velocidade não se mantém de forma constante, ele não é uniforme como no caso anterior que nós aprendemos a descrever. O movimento acelerado ele é caracterizado justamente por variações da velocidade. Então, se você imaginar um gráfico do movimento do carro ao longo da estrada, né, ao longo do tempo, você deve observar que em alguns instantes o motorista pode pisar no acelerador, fazendo com que a velocidade aumente para um novo patamar, pode acionar os freios, fazendo com que o carro diminua sua velocidade a fim de se proteger de alguma colisão, por exemplo, né, ou simplesmente reduzir a velocidade soltando o acelerador e deixando a velocidade do carro diminuir de forma natural. Em todos esses casos, houve uma certa variação da velocidade durante o movimento. E quando isso acontece, nós dizemos que o movimento é acelerado. Então, um gráfico da velocidade pelo tempo, como é mostrado aqui, né? Temos no eixo vertical a velocidade, no eixo horizontal o tempo. Nós teríamos, por exemplo, aqui um exemplo qualquer, né? A velocidade, por exemplo, estaria aumentando, aí ela fica constante por um tempo, diminui e depois volta a aumentar. Esse é um tipo de movimento com aceleração presente, né? Porque a velocidade está variando de forma diferente ao longo do movimento, tá? Para caracterizar esse tipo de movimento, então, para estudá-lo de maneira mais precisa, nós sempre calculamos a aceleração do movimento. E a aceleração tem um caráter semelhante, um caráter matemático, né? O cálculo da aceleração é muito semelhante ao que nós desenvolvemos para velocidade média e velocidade instantânea. Então, para eu determinar a aceleração média desse corpo, eu analiso o gráfico da velocidade. Então, eu tomo em dois instantes quaisquer, né? Dois instantes aqui onde eu quero observar a variação da velocidade. Por exemplo, vou pegar aqui o instante inicial e vou pegar esse instante aqui e quero descobrir qual foi a aceleração durante esse intervalo, a aceleração média. Então, eu pego um instante inicial, um instante final. Observo que nesse instante ele vai ter uma velocidade inicial, nesse instante aqui ele terá uma velocidade final. A partir desse intervalo é possível então determinar qual é a aceleração média do automóvel nesse intervalo. Então, a aceleração média, que eu vou representar pela letra A com uma barrinha em cima, ela é simplesmente a velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, tudo que variou a velocidade, dividido pelo intervalo de tempo onde isso aconteceu. T final menos T inicial. Então veja que a forma de calcular é muito semelhante à velocidade média, né? A única diferença está no fato que na velocidade média nós calculávamos a diferença de posição e agora nós calculamos a diferença de velocidade. Então velocidade final menos a velocidade inicial. O intervalo de tempo continua sendo medido da mesma forma. Então, de uma maneira mais direta, eu posso afirmar que a aceleração média do automóvel nesse intervalo é sempre dada pelo ΔV, que é a variação da velocidade, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Essa, então, é a variação da velocidade. A aceleração indica, então, como ocorreu, qual é a taxa de variação da velocidade de um determinado objeto que está em movimento, né? Se eu tenho uma aceleração positiva, significa que a velocidade na prática está aumentando. E se eu tenho uma aceleração negativa, significa que a velocidade está reduzindo, o objeto está freando, por exemplo, tá? A unidade de medida
no sistema internacional, ela é obtida através da unidade de velocidade por tempo. Então veja que no sistema internacional a velocidade é dada em metros por segundo. No sistema internacional, a unidade do tempo é dada em segundos. Então, quando eu faço a razão metros por segundo, eu fico com a unidade metros por segundo elevado ao quadrado. Okay? Essa é a unidade mais comum que você pode observar para a aceleração, e ela indica, então, a cada segundo quantos metros por segundo está variando a velocidade. Né? Então, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Ok? Podemos seguir adiante, então, em determinar a aceleração instantânea, e aí nós pensamos em uma aplicação mais direta. Então veja, nós aprendemos já a calcular a aceleração média de um objeto durante seu movimento. Para que eu possa calcular a aceleração instantânea, eu faço o raciocínio semelhante ao que nós fizemos para determinar a velocidade instantânea. Então a aceleração instantânea, eu tomo um instante de tempo t, e repare que eu quero obter qual é a aceleração da aceleração instantânea do objeto nesse instante em particular. E eu tomo a aceleração, ou melhor, eu tomo um intervalo de tempo subsequente, que é defasado do tempo t, um intervalo de tempo ΔT. Né? Então eu tomo um t mais ΔT, tendo a ideia que quanto menor for esse ΔT, quanto menor for esse intervalo de tempo que eu estou pegando entre os dois intervalos, mais próximo do real, mais próximo da aceleração instantânea eu tenho para aquele instante em particular. Então, ó, eu quero determinar a aceleração nesse instante. Agora o que eu faço? Eu pego esse ΔT e faço uma compressão de forma com que ele tenda a zero, porque no limite que ele tende a zero, eu estou exatamente sobre um instante t. E aí eu substituo um intervalo por um instante em particular. Então o que eu vou fazer na prática é pegar a aceleração. Agora eu não chamo mais de média, né? Eu chamo a aceleração instantânea. Essa aqui de cima é a média. Perdão. Aí. Ela vai ser nada mais, nada menos do que o limite, lembra que eu represento o limite dessa forma, de ΔT tendendo a zero, de V de t mais um intervalo ΔT, menos um V de t, dividido por ΔT. Essa é a definição matemática de aceleração instantânea. Então veja que eu não estou mais imaginando a aceleração sobre um intervalo de tempo, agora, né, porque eu vou tomar esse intervalo de tempo como sendo zero. E quando isso ocorre, eu transformo esse quociente, essa razão, em uma derivada. Então, ó, a forma com que eu expresso a derivada de uma aceleração instantânea é através da derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, dessa forma, nós definimos a aceleração instantânea, ou simplesmente a aceleração, tá? Da mesma forma com que a velocidade é definida, né? Quando eu não falo que é instantâneo, está subentendido, tá? Então, se eu me refiro a aceleração e velocidade, lembre-se que eu devo estar me referindo à aceleração e à velocidade instantâneas, tá? Se eu quero expressar que essa quantidade é uma média, eu devo falar aceleração média ou velocidade média. A unidade de medida é a mesma, tá? E a interpretação gráfica, assim como a velocidade, não vou fazer um longo raciocínio sobre isso, porque nós já discutimos na última aula, né? Eu traço aqui, então, uma reta tangente à curva no ponto P. Aí, ficou um pouquinho melhor. E calculo essa inclinação. Então, novamente, né? Vou trocar de cor aqui para não confundir. Se eu medir esse ângulo, a tangente desse ângulo representa a aceleração também. Ok? Então a aceleração pode ser imaginada também como a inclinação da reta tangente à curva, só que a curva do gráfico da velocidade, né, diferente do caso da posição. Quanto maior for a inclinação dessa curva, se eu tiver uma curva horizontal, a aceleração é zero. Se eu tiver uma curva inclinada
uma reta crescente, a aceleração será positiva, e se eu tiver uma reta decrescente, a aceleração será negativa. Então veja, ó, por exemplo, nesse ponto, a reta tangente estaria mais ou menos aqui na horizontal. Então eu posso dizer que esse ponto é um ponto onde a aceleração é zero, tá? Mas a velocidade como um todo ela varia ao longo do tempo, aumenta, diminui, aumenta de uma forma mais brusca, tá? Quanto maior for a inclinação dessa reta, maior será a aceleração instantânea do objeto, significa que a sua velocidade em si está aumentando de maneira mais intensa. Ok? Vamos ver então um exemplo prático sobre essa discussão que fizemos, antes de avançar sobre o conteúdo. Bom, então vamos lá. Temos um exemplo que diz o seguinte: a posição de uma partícula em metros em função do tempo em segundos é expressa por... Então temos uma função matemática aqui, é uma equação do terceiro grau, né? Veja que é um polinômio de terceiro grau. Aqui, né, o grau do polinômio a gente vê pelo expoente mais alto da variável, né? Então ele relaciona a posição com o tempo através dessa função matemática. Então veja que através da posição eu posso obter todas as outras razões, né? Eu posso obter todas as outras relações matemáticas importantes sobre o movimento, como a velocidade e a aceleração. Então, ó, pede inicialmente para que nós possamos determinar aqui o instante em que a partícula está em estado de repouso. Então, como que eu faço isso, né? Então você tem que lembrar que estado de repouso significa o estado onde a partícula, o instante em que a partícula está com velocidade igual a zero. Então veja que a chave para resolver esse problema é descobrir um instante em que a velocidade é nula. Mas veja que essa equação fornecida no problema não é a equação da velocidade, e sim a equação da posição. Então o passo imediato que nós temos que fazer é obter a equação da velocidade para que possamos descobrir em qual instante a velocidade torna-se nula. Então vejamos, para obter a velocidade, aprendemos isso na última aula, eu tenho que calcular a derivada da posição em relação ao tempo. Então como é que eu faço esse cálculo, né? Veja que eu tenho um polinômio de terceiro grau, eu aplico a chamada regra do expoente. Então eu analiso o primeiro termo, 20t, calculo a derivada desse termo, né? Então eu tenho o expoente 1, então fica 20 vezes t na zero, que é 1. Menos o segundo termo, que é a derivada do segundo termo, que é 5t elevado ao cubo. Então o cubo passa multiplicando, fico com 15t elevado a 3 menos 1, 20 menos 15t ao quadrado. Essa é a equação, então, que estabelece a relação entre a velocidade e o tempo. Se você informa qual é o tempo, a equação te diz qual é a velocidade, né? O tempo está no domínio e a velocidade está na imagem da função. Então nós temos aí como obter a relação direta, né, entre velocidade e tempo. Agora, a pergunta, né, do problema ela é inversa, ela nos pede para determinar qual é o instante em que a velocidade é zero. Então nós temos que trabalhar com essa equação igualando a zero. Então, ó, 20 menos 15t elevado ao quadrado é igual a zero. É uma equação do segundo grau que eu posso trabalhar e resolver, né? Eu posso aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, né, embora não seja necessário para a resolução, né? Porque veja, eu posso isolar a variável, né, t quadrado, simplesmente subtraindo 15t ao quadrado dos dois lados, então eu fico com 20, ou melhor, somando, né, igual a 15t elevado ao quadrado. Aí, agora eu isolo t, eu tenho que t ao quadrado é igual a 20 sobre 15. 20 sobre 15, eu posso dividir os dois lados pela equação, por 5, né? Os dois, posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo termo, que é 5, e aí eu obtenho 20 por 5, 4, e 15 por 5, 3. Aí eu obtenho agora o valor do tempo através da raiz quadrada. Então t é igual a mais ou menos, lembre-se que a solução da equação é obtida através dos dois valores, né? Tanto positivo quanto negativo satisfazem a equação, 4 terços, e aí isso vai dar aproximadamente, não, exatamente 2 sobre raiz de 3, mais ou menos, né? Tanto positivo ou negativo. Ou ainda, para ficar mais elegante, mais ou menos 2 raiz
de 3 sobre 3, tá? Em geral, nós nos preocupamos em solucionar esse problema para tempos negativos, né? Embora o enunciado não especifique, é mais comum trabalharmos com o tempo negativo se o problema não especificar que ele admite soluções para tempo negativo também. Então isso aqui é aproximadamente, vou fazer aqui na calculadora, 1,15 segundos. Então eu sei que para esse problema, né, essa partícula descrita por essa função matemática, ela entrará em repouso a partir do instante 1,15 segundos. Depois a velocidade vai mudar novamente, tá? Mas nós temos que a velocidade nesse caso é zero, exatamente 1,15 segundos. Bom, o problema não pede, mas é interessante aqui nós podemos imaginar qual seria o gráfico da função velocidade. Veja que eu tenho 20 menos 15t elevado ao quadrado, né? Essa é uma função parabólica, porque é uma equação do segundo grau. Vamos ver se eu consigo resolver aqui, desenhar. T por V, eu tenho, vou fazer em vermelho aqui, a equação 15t ao quadrado, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, e ela está deslocada 20 unidades para cima, aqui é 20, e aqui é 1,15. É mais ou menos assim. Ok? Bom, então essa é a forma de obter a velocidade, né? Não necessariamente tratamos da aceleração ainda. Vamos ver agora. A letra B pede para que a gente determine um instante em que a aceleração é nula, né? Então ele pede para a gente determinar um instante em que a aceleração é nula. Então nós não temos ainda uma equação para a aceleração, mas sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Resgatar aqui, a velocidade vale 20 menos 15t ao quadrado. Vou escrever aqui, ó, d dt, e vou substituir a velocidade por 20 menos 15t ao quadrado, que é a função que eu quero derivar. Então a aceleração vai ficar, derivada de 20 é 0, menos 15 menos 15 vezes 2, 30, t ao quadrado, que é t menos 1, 30t. Ou seja, a aceleração nesse caso também depende do tempo, e ela vale 30t. Então, ó, essa equação permite que eu obtenha qualquer aceleração, melhor, que eu obtenha a aceleração em qualquer instante. Basta informar para a equação qual é o instante, ela calcula o tempo, né? Como ele quer saber a aceleração é nula, bom, a aceleração será nula quando t for igual a zero. Tá? É bom você responder isso por extenso, né? A aceleração torna-se nula quando o tempo é igual a zero. Nesse caso, posso fazer o gráfico também. Tempo por aceleração. E a aceleração é uma reta negativa, né? Com inclinação negativa, ou seja, a aceleração está diminuindo à medida que o tempo, ou melhor, está aumentando em módulo, mas está aumentando em módulo, só que negativa, né? E a aceleração aqui vale 30, negativo. Ok? Bom, é um problema bem simples, apenas para que você tenha uma noção de como calcula a aceleração a partir do cálculo da derivada da velocidade, né? Então veja que, novamente, a velocidade é obtida através da derivada da posição e a aceleração é obtida através da derivada da velocidade. Em muitos casos, né, nós podemos dizer que a aceleração é a derivada segunda da posição, porque é necessário derivar duas vezes a posição para obter a equação da aceleração, né? Então veja, a aceleração, quando eu calculo a primeira derivada, torna-se a velocidade, a primeira derivada da posição torna-se a velocidade, a segunda derivada da posição torna-se a aceleração. Ok? Bom, então vamos adiante para que nós possamos estudar um tipo específico de todos os movimentos que tem a aceleração, tá? Então, a partir de agora, nós podemos estudar qualquer tipo de movimento que é acelerado, porque nós já sabemos calcular a aceleração, velocidade instantânea, velocidade média, deslocamento, podemos calcular qualquer informação importante acerca do movimento. Mas um dos tipos mais importantes de movimento, e até por sua simplicidade, é o que nós chamamos de movimento com aceleração constante.
Esse tipo de movimento ele é importante porque ele aparece em alguns casos, como eu vou mostrar mais adiante, né, na natureza, e ele é um movimento simples, ele é o movimento mais simples depois do movimento uniforme em que nós já estudamos. Então ele serve para que nós possamos nos familiarizar com o cálculo de posição, velocidade e deslocamento para esse tipo de movimento. Então vejamos, né? Aqui eu coloquei dois exemplos para que nós possamos imaginar, para que você possa visualizar qual é um tipo onde eu encontro movimento com aceleração constante. E o movimento mais importante, nós vamos até estudar um pouco mais sobre ele na próxima aula, é o movimento de queda livre, tá? Por quê? Porque a aceleração da gravidade na superfície da Terra, ela é aproximadamente constante em todos os pontos do globo, né? Claro que existem variações que não vêm ao caso nesse momento, mas a aceleração pode ser tomada como constante na superfície do planeta Terra. Ou seja, todo objeto que se movimente na vertical, para cima ou para baixo, ele vai experimentar a mesma aceleração, né? Aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então esse é um tipo de movimento onde a aceleração é constante. Outro tipo de movimento onde a aceleração é constante é quando um carro está freando a uma taxa constante, né? Esse já não é tão fácil de você encontrar na prática, porque a aceleração varia de acordo com a pressão que você aplica sobre os freios e com a velocidade do automóvel, né? Mas imagine então um modelo simplificado da frenagem. Um automóvel enxerga um obstáculo à sua frente, ele aciona os freios e começa a desacelerar ou frear o carro até com que essa velocidade seja reduzida para um fator de segurança, tá? Então, como que eu caracterizo um movimento com aceleração constante? Então, a característica principal que descreve esse tipo de movimento é um movimento onde a taxa de variação da velocidade, dv/dt, é constante. Ou seja, a velocidade aumenta ou diminui sempre na mesma proporção de tempo, ok? Essa é a característica principal do movimento com aceleração constante. Aí, nesse tipo de caso, a aceleração, como a gente vai ver, ela é um número, simplesmente, não mais uma função do tempo, ela se mantém o mesmo valor ao longo de todo o tempo, e aí fica fácil de você obter as equações de posição e velocidade, como nós veremos a seguir. Bom, então vamos ver como fica as equações desse tipo de movimento quando a aceleração é constante, né? Então, o movimento caracterizado por aceleração constante, ele tem algumas equações muito conhecidas aqui, né? Eu não vou deduzir as equações a partir da suposição que a aceleração é constante, eu vou fazer o processo inverso, eu vou propor uma solução para a equação da posição e vou obter, através dessa equação, a aceleração mostrando que ela é constante, tá? Então vou fazer uma prova inversa aqui, não vou deduzir as equações a partir da afirmação inicial, tá? Então, ó, a equação da posição para um tipo de movimento onde a aceleração é constante, ela é uma função do segundo grau, sempre, tá? Então a equação que define o movimento com aceleração constante, para posição, ela será sempre uma equação do segundo grau. E ela é formada por três termos, e esses três termos possuem parâmetros ou constantes que são associadas ao movimento, que de fato descrevem o movimento, tá? Então nós temos aqui a primeira constante, que é o x0, depois temos a velocidade inicial, que é v0, e depois a aceleração. Então vou complementar aqui as informações, vou escrever aqui do ladinho, né? Então o a representa a aceleração, velocidade, v0 representa a velocidade inicial, e a x0 representa a posição inicial. Ok? Então esses três parâmetros são fundamentais para que você possa descrever o movimento de maneira precisa. Esses parâmetros são números, são constantes que definem como será o movimento do objeto, tá? Então, por exemplo, a aceleração ela é responsável por dizer qual será a concavidade do gráfico, né? Visto então que o gráfico da posição é uma parábola, porque a equação é uma equação de segundo grau, então o gráfico será sempre uma parábola, né? Essa parábola pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo, de acordo com a aceleração. No caso
em que a concavidade em que a aceleração é maior do que zero, a aceleração é positiva, significa que a concavidade é voltada para cima. E a aceleração negativa significa que a concavidade é voltada para baixo. Ok? E o que define o que é a aceleração ser positiva ou negativa, basicamente é a direção da aceleração na direção do movimento, né, em relação ao referencial que eu adotei. Então, se eu coloco meu referencial para a direita, por exemplo, e a aceleração está para a esquerda, a aceleração será negativa. Tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso nos exemplos e na aula de queda livre também. Bom, você também pode tirar outras informações do gráfico, né? O ponto onde a curva do gráfico corta o eixo x será sempre o que a gente chama de x0 ou posição inicial. O ponto ou os pontos, no caso de 2, em que a curva corta o eixo horizontal aqui, eu falei eixo x aqui antes, né? O eixo vertical que representa o x aqui. Eu estava falando que esse ponto aqui é a raiz da equação do segundo grau, né? Você obtém resolvendo a equação de segundo grau, igualando ela a zero, né? Transformando a função posição em zero. E aqui o ponto mais alto é chamado de vértice. Esse é o ponto mais alto da trajetória, ou mais baixo, dependendo da concavidade da curva, tá? Bom, tem uma equação para você obter a equação do vértice, né? Não vale a pena decorar aqui, mas é o ponto médio entre as raízes, mas de uma maneira mais prática, nós sempre obtemos a a posição do vértice, né? Que seria o instante aqui onde a curva alcança o valor máximo, ou o valor mínimo, né? Como sendo um instante em que a velocidade é igual a zero. Né? Então nós sempre trabalhamos assim. Ao invés de calcular a posição do vértice pela equação da posição, nós podemos obter a equação da velocidade, igualando-a a zero, e através dessa resolução dessa equação nós obtemos o instante. Né? Então o instante é caracterizado pela pela velocidade igual a zero. Tá? A raiz é obtida resolvendo a equação do segundo grau, lá por Bhaskara, se ela for completa. Indo adiante, nós podemos obter a equação da velocidade, que é o que eu vou fazer aqui agora. Né? Então veja, a equação da velocidade é obtida através da equação da posição. Essa é a equação da posição, que nós acabamos de definir, né? Nós propusemos uma equação da posição, e através da equação da derivada dessa equação nós obtemos a velocidade. Agora veja que x0, v0 e a são constantes, e 2 também são constantes, são números, tá? Então, você toma aqui as derivadas, né? Então, ó, a derivada de x0 é 0, a derivada de velocidade vezes o tempo, cai o expoente 1 e fica simplesmente v0. Mais 2 vezes a aceleração sobre 2 vezes t. Aí eu posso cortar aqui esse 2 e eu obtenho, talvez essa equação você lembre lá do estudo de física no ensino médio, V igual V0 mais A vezes T. Essa é, portanto, a equação da velocidade e ela veio diretamente do cálculo da derivada. Veja que eu não preciso mais decorar fórmulas, né? Se eu souber uma única fórmula, que é a equação da posição e as suas definições, eu consigo obter, portanto, qualquer fórmula do movimento, tá? Veja que a equação da velocidade ela é uma equação de primeiro grau, né? Porque o t aqui aparece com o expoente 1, tem o número 1 aqui na frente. No expoente, né, aqui em cima. Então ela é uma equação de primeiro grau. E como toda equação de primeiro grau, é uma equação de uma reta, uma equação linear, tá? Uma equação linear ela é composta por dois parâmetros, um parâmetro linear e o parâmetro angular. No caso do parâmetro linear dessa reta, ela é o v0. E o parâmetro angular é a aceleração. Né? Então vejamos, o que significa isso para o gráfico? O gráfico, nós temos que a reta intercepta o eixo y sempre
no parâmetro linear. Então aqui é V0. E aqui vai ser onde a velocidade se anula, né? Então esse ponto é V0, V igual a zero. Então basta você trabalhar com a equação igualando a velocidade, você vai ter a razão negativa de V0 sobre A para obter o ponto onde ela cruza aqui, tá? Basta igualar a velocidade igual a zero. Então o parâmetro linear significa o ponto no eixo vertical onde a curva corta o eixo, tá? E o que significa o parâmetro angular? Bom, o parâmetro angular é a inclinação da curva, né? Mais ou menos como a gente discutiu lá no cálculo da velocidade média e a velocidade instantânea também. Quanto maior for a inclinação dessa curva, maior a aceleração. Se a aceleração é negativa, a reta é inclinada para baixo, ela é decrescente. Significa que a cada instante a velocidade está mais próxima do zero e depois aumenta para valores negativos. Se a aceleração for positiva, significa que a velocidade aumenta à medida que o tempo passa, ou seja, seria uma reta crescente, tá? E é assim que eu interpreto, então, a velocidade a equação da velocidade. Indo adiante, nós temos a equação da aceleração, né? Como eu tinha prometido, eu vou mostrar que o resultado da equação da aceleração é uma constante, porque essa era a premissa, nós estamos analisando o movimento com aceleração constante, tá? Bom, então como é que eu faço esse cálculo? Vou fazer aqui em azul. Eu analiso a função velocidade calculando a derivada. Então a derivada é zero mais derivada de A, que é um número, vezes o tempo, que é a variável, dá simplesmente A. Ou seja, nesse caso, A é uma constante, o que prova que a solução inicial lá para a posição x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado leva a um tipo de equação onde a aceleração é constante, tá? Então a equação da aceleração é uma constante. Não faz muito sentido pensar num gráfico para esse tipo de equação, mas se você tivesse que fazer o gráfico, seria mais ou menos assim, se a aceleração fosse positiva, né? Então um gráfico de aceleração pelo tempo é mais ou menos assim. Visto que a aceleração não muda à medida que o tempo passa, tem sempre o mesmo valor. Ok? Bom, então nós temos basicamente duas equações para descrever o movimento, a equação da velocidade e a equação da posição. A equação da velocidade é essa que está aqui, ó, v igual a v0 mais at, e a equação da posição é essa de baixo, a posição igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Essas duas equações relacionam as funções principais, posição e velocidade, com o tempo. Então, para resolver problemas utilizando essas equações, é fundamental que você conheça o tempo para poder aplicar, né? Porque senão o tempo vai ser sempre uma variável que você não consegue resolver. Para casos especiais onde você não possui o tempo, você pode utilizar a combinação dessas duas equações, né? Mas propriamente dito, para a gente formar uma terceira equação que não envolva o tempo como variável, né? Essa é chamada equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli ela relaciona velocidade com a aceleração e o deslocamento, mas ela não envolve o tempo. Então, em muitos casos onde você tem problemas que não tem o tempo para resolver, para a resolução do problema, você pode aplicar a equação da velocidade, a equação de Torricelli. Então veja, como que eu trabalho com a equação de Torricelli? É muito simples, tá? Então, como é que você obtém? Eu vou mostrar aqui como que a gente pode obter a equação de Torricelli a partir das duas equações básicas, né? Então nós temos aqui ó, a equação da posição, que ela diz pra gente qual é a posição em função do tempo, tá aqui em amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tempo que aparece nessa equação e vou isolar em termos das outras variáveis. Então veja, o que eu vou fazer? Eu passo o V0 para o outro lado e depois passo a aceleração dividindo. Então vou ficar com a seguinte fórmula. V menos V0, passei o V0 para o outro lado, e agora passo a aceleração dividindo. Então a equação que expressa o tempo a partir da equação da velocidade é essa aqui. E eu obtive simplesmente trabalhando com a equação da velocidade, isolando o tempo. O segundo passo para obter é analisar a equação da posição, que seria essa marcada aqui, ó, que estou destacando em rosa. Então essa equação fornece para a gente a posição em função do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação da posição em função do tempo
e vou substituir o tempo que eu obtive aqui na equação de baixo, né, na primeira equação da velocidade, no tempo da equação da posição. Então vou jogar essa fórmula aqui dentro e aqui. Para ficar um pouco mais rápido aqui, eu já escrevi a equação e deixei um espaço aqui para poder escrever o tempo, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o tempo que está aqui e vou jogar no tempo que está lá, né? Então eu tenho assim, ó, x igual a x0 mais v0 vezes t. Só que t é o que eu acabei de derivar. Então fica v menos v0, acabei de obter, sobre a aceleração. Que é a primeira parte aqui, né? Simplesmente essa parte. Depois eu tenho 1 meio de at elevado ao quadrado. Então vai ficar v menos v0 sobre a elevado ao quadrado. Repare que esse quadrado ele serve tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Tem que tomar esse cuidado. Agora o que eu vou fazer, para simplificar um pouco mais o trabalho, eu vou passar esse x0 para o lado esquerdo, para cá. Então ele vai vir para cá, vai ficar negativo, né? X menos x0. E vou expandir aqui o termo, o segundo termo, que é o termo linear aqui, ó. Vai ficar, então, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, ó, fica v0 vezes v menos v0 ao quadrado. Tudo isso sobre a. Então, vou colocar o denominador aqui a. Vou caprichar um pouquinho mais. E eu vou ficar, então, v0v menos v0 elevado ao quadrado. Aqui, repara que eu posso fazer uma simplificação, né? Eu tenho o a desse lado e aqui embaixo eu tenho o a elevado ao quadrado. Então eu posso cortar o a do numerador com o quadrado do denominador, né? Posso fazer uma simplificação aqui. Então fica embaixo somente a. Com o 2 multiplicando, porque o 2 aparece aqui no denominador da fração. Em cima, eu tenho que expandir esse v menos v0 elevado ao quadrado. Então, para esse tipo de caso, né, fica assim, ó, v ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Tem a regrinha lá que a gente aprende para expandir termos assim. Ou posso fazer aplicando a distributiva, que também vai dar a mesma coisa, tá? Bom, o próximo passo é tomar o mínimo múltiplo comum para fazer a soma dessas duas frações. O mínimo é 2a, e aí 2a dividido por a vai dar simplesmente 2, então fica 2v0v menos 2v0 ao quadrado. Agora aqui, mais o segundo termo, né, vai ficar v quadrado, menos 2vv0, a letra ficou feia aqui, vamos arrumar, menos 2v0 mais v0 ao quadrado. Agora tem algumas simplificações que eu posso fazer aqui para ficar mais fácil também, ó. Então veja, eu tenho aqui, eu posso cortar, né, 2v0v com menos 2v0v. Estou somando e subtraindo no numerador, então posso fazer essa simplificação. Outra que eu posso cortar, ó, é menos 2v0 mais v0, posso cortar o 2, porque 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar menos v0 ao quadrado. Fazendo essa simplificação, vou colocar aqui no cantinho, ΔX igual. Vou passar o traço aqui da divisão. 2a vai ficar como denominador, e no numerador eu vou ficar com menos v0 elevado ao quadrado, mais v elevado ao quadrado. E aí eu posso finalmente obter, isolando a velocidade, que é o que a gente costuma trabalhar, né? Pegando essa equação isolando a velocidade, eu obtenho a famosa equação de Torricelli, que será v igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Essa, portanto, é a famosa equação de Torricelli, e veja que ela envolve as velocidades, mas ela não envolve o tempo. Então ela é útil para casos onde você precisa trabalhar sem conhecer o tempo, né, se você não conhece o tempo. Não é uma equação extremamente necessária, porque para a maior parte dos problemas você pode obter o tempo através de uma equação e aplicar o tempo na outra equação. Mas se você não tem, agora você sabe como trabalhar com a equação de Torricelli. Veja que ela não é uma equação que veio do nada, né? Ela veio simplesmente de manipulação algébrica na equação da posição e na equação da velocidade.
Então, resumindo, para resolução de problemas que envolvam movimento com aceleração constante, nós temos basicamente três equações. A equação da posição, que é essa em amarelo, aqui destacada em amarelo, é a equação que relaciona a velocidade com o tempo. Nós temos também a equação da posição, que é essa em roxo aqui, que é a equação que relaciona a posição com o tempo. E nós temos também a equação de Torricelli, que foi essa última que nós derivamos. Essas três equações juntas servem para resolver qualquer classe de problemas que envolvam com aceleração constante. Então, reafirmo aqui que para aplicar essas três equações nós temos que ter uma premissa. A aceleração deve ser uma variável constante. Não pode haver variação da aceleração para que você possa aplicar essas equações, tá? Se a aceleração não for constante, daí você tem que partir de derivações lá como a gente fez para obter no caso anterior, tá? Mas para casos onde a aceleração é constante, onde o problema afirme isso de modo explícito, né, ou deixa entender, ou seja, ou fique subentendido, a gente pode sempre aplicar essas três equações. Então vamos ver como é que a gente aplica isso para um exemplo, né? E aí finalizamos esse conteúdo com essa aplicação mais direta. Bom, então vejamos aqui um exemplo, né? Vamos trabalhar com essas três equações, então consideramos que é um movimento com aceleração constante, vamos trabalhar com essas três equações juntas para resolver problemas, tá? Então, existem várias formas de resolver um problema que envolva a aceleração constante, tá? Você pode combinar e utilizar as equações que lhe deixem mais confortável, tá? Então, o problema diz o seguinte: ao acionar os freios, o motorista reduz a velocidade de seu automóvel de 85 km por hora para 45 km por hora, enquanto percorre uma distância de 105 metros. Letra A. Qual é a aceleração submetida ao automóvel? Suponha que a frenagem seja constante, ou seja, a aceleração é constante. Então nós temos uma situação aqui onde a velocidade inicial é 85 metros, o carro está andando a 85 km por hora, e ele observa um obstáculo, por exemplo, uma marca na rua ou um buraco, por exemplo, e pisa nos freios de maneira constante até que a velocidade caia para 45 km por hora. Ou seja, durante esse processo houve uma aceleração de frenagem, né? Houve uma aceleração aí que nós podemos considerar positiva ou negativa, dependendo do referencial, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o meu referencial para a direita, ou seja, todas as variáveis que tiverem direção para a direita, como é o caso da velocidade, serão consideradas positivas. E as grandezas que têm a direção para a esquerda, como é o caso da aceleração, né? Que eu sei que é para a esquerda porque o carro está freando, nesse caso aqui, né? Então a aceleração deve ser contrária à velocidade, ela é negativa. Só que eu não sei o valor. Então vou anotar aqui os valores iniciais, né? Então veja que eu tenho a velocidade inicial, que vale 85 km por hora, que eu posso converter para metros por segundo. Essa conversão é simples, eu vou fazer aqui. Basta que você divida por 3,6, vale 23,6 metros por segundo. A velocidade final, nesse caso, é 45 km por hora, que é aproximadamente 12,5 metros por segundo. Então, 45 km por hora, que é aproximadamente 12,5 metros por segundo. Preferencialmente, nós trabalhamos sempre com as grandezas na unidade do sistema internacional, para ficar mais fácil, né? E para que o resultado também seja expresso em km por hora. Mas eu poderia trabalhar em quilômetros, horas e quilômetros por hora para resolver o problema também, tá? Não é o indicado, mas é possível também. Bom, então vejamos, né? Ele pede para determinar a aceleração, e aí eu tenho três opções. Eu tenho uma equação que envolve posição e tempo, eu tenho uma equação que envolve velocidade e tempo, e tenho a equação de Torricelli. Veja que no caso aqui, ó, eu tenho até como escrever, eu tenho a posição, né? Que é posição inicial pode ser considerada aqui, e a final pode ser aqui, então eu tenho a posição, mas eu não tenho o tempo. E nesse caso, e nem a aceleração. E nesse caso eu tenho as duas velocidades e
não tem o tempo, mas tem o deslocamento. Ou seja, é indicado que eu aplique a equação de Torricelli para resolver esse tipo de problema, porque é um típico caso onde eu tenho velocidade inicial e final, mas não conheço o tempo. Então vejamos. A equação de Torricelli diz o seguinte: velocidade final elevado ao quadrado é igual a velocidade inicial elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento realizado. Nesse caso, o deslocamento é posição final, 105 menos 0, que é a posição inicial, 105 metros. Então agora é uma questão simplesmente de você aplicar os valores, né? Primeiro aqui eu tenho que obter a aceleração, então vou pegar essa equação e vou isolar a aceleração. Então, ó, vai ficar, se eu passar o V0 para o lado esquerdo, eu fico com V quadrado menos V0 elevado ao quadrado. Isso igual a 2 vezes a aceleração 2A vezes ΔX. Agora eu isolo a aceleração, que é o que eu quero saber, passando 2 e o ΔX dividindo. Então vou ficar com V quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 vezes o ΔX. A equação inicial ela não fornece para a gente uma forma direta de você calcular a aceleração. Você vai precisar manipular algebricamente. E eu sempre recomendo que nesse momento você nunca substitua os números. Deixe para fazer após a manipulação algébrica, né? E você vai entender por que isso é importante nos próximos passos, tá? Então, ó, a aceleração é dada assim, agora é uma questão de eu substituir os valores. Então, ó, 23,6 elevado ao quadrado, agora está em metros por segundo, né? Velocidade final menos velocidade inicial. (12,5 elevado ao quadrado) dividido por 2 vezes duas vezes o deslocamento, que é 105. Repara que eu cometi um pequeno erro aqui, eu coloquei a velocidade inicial no lugar da final, tá? Vou apagar e vou escrever de novo. Eu poderia só trocar o resultado, né? Mas para não gerar confusão, eu vou apagar aqui e vou escrever de novo. Então a velocidade final, que é o que vem na frente, é 12,5 elevado ao quadrado. Menos 23,6 elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo, você deve obter, com dois algarismos significativos, a aceleração igual a 1,9 metros por segundo ao quadrado. Então essa, portanto, é a aceleração do automóvel, né? Opa, esqueci de um detalhe importante, vou colocar de azul aqui, que a aceleração é negativa. Então, o fato de ela ser negativa significa que ela está contrária ao eixo de orientação que nós determinamos, né? Se a aceleração é para a direita, se o eixo x está orientado para a direita, então a aceleração negativa significa que ela está contrária ali à direção das velocidades, que é menos 1,9 metros por segundo elevado ao quadrado. Ok? Então essa é uma forma de aplicar diretamente a equação de Torricelli, né? Veja que eu não apliquei a equação da velocidade nem da posição porque eu não tenho tempo. E aí eu teria que combinar as duas equações, que é o que eu fiz com a equação de Torricelli, para eu poder resolver esse problema. Ok? Fácil, né? Vamos ver então o que pede a letra B. Bom, então a letra B pede para nós calcularmos quanto tempo dura o percurso. Então pergunta qual é o tempo de duração do percurso. Então agora eu posso usar as duas equações, a da posição e da velocidade, visto que agora eu já sei a aceleração, né? Eu posso usar a equação da posição ou da velocidade. Eu vou fazer aqui pela equação da velocidade, porque é mais rápido, mas vou deixar para que você, como exercício, faça através da equação da posição. Então a equação da velocidade diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu isolo t.
Então vai ficar v menos v0 dividido pela aceleração. Então, substituindo valores, eu vou ficar com a velocidade final, 12,5, menos 23,6. Tudo isso dividido por menos 1,9, que é a aceleração. Então, o tempo, se fazer esses cálculos, deve chegar a 5,8 segundos. Esse é o tempo de frenagem, né? O tempo que ele demora. Então é o tempo que ele demora para percorrer os 105 metros até que a velocidade chegue a 45 km por hora, né? Ok? Tranquilo também. Pode fazer aplicando a equação da posição, só que aí vai dar uma equação de segundo grau, né? Então você tem que prestar atenção em como resolve também. Pela equação da velocidade, é uma equação de primeiro grau, um pouquinho mais simples de resolver. Vamos ver então a letra C. Bom, então a letra C, ela diz o seguinte: se o automóvel permanece com a mesma aceleração, quanto tempo é necessário para parar o automóvel? Qual é a distância percorrida? Bom, então uma situação um pouquinho diferente. Agora eu imagino que o carro está andando a 45 km por hora, que era a velocidade final do item anterior, e eu continuo com a aceleração de menos 1,9 metros por segundo ao quadrado, até que ele pare. Então eu tenho uma situação agora onde a velocidade inicial é 12,5, a velocidade final é 0 e a aceleração se mantém em menos 1,9. Então eu trabalho com a equação de posição e de velocidade para descobrir quanto tempo é necessário para parar e depois qual é o deslocamento necessário, né? Visto que eu não vou saber quanto ele andou a princípio. Então vou pegar aqui a equação da velocidade, de novo eu quero saber o tempo. Então eu vou trabalhar isolando o t. Então ó, t vai ficar v menos v0. É importante que você consiga resolver esses passos de isolar variáveis, tá? Agora parece um pouco simples, mas você precisa se acostumar a fazer isso agora, porque mais adiante vai ficar, isso vai ser necessário. Então sobre a aceleração. Agora sim eu substituo os valores. Então ó, velocidade final 0, menos velocidade inicial, quanto era? 12,5 metros por segundo. Tudo isso dividido pela aceleração, que é menos 1,9. Então nós temos que o tempo será 12,5 dividido por 1,9. Isso dá 6,6 segundos aproximadamente. Esse tempo não é desde o início do movimento, é desde o instante que ele chegou a 45 km por hora, tá? Antes disso se passaram, quanto mesmo? 5,8 segundos. Né? Então 5,8 mais 6,6 é o tempo desde que iniciou o movimento, que é 12,3 aproximadamente. Bom, quantos metros ele andou a partir do 45 km por hora, da posição onde o carro estava a 45 km por hora, até parar? Agora eu aplico a equação da posição. Ou poderia aplicar a equação de Torricelli também, tá? Vou aplicar a equação da posição porque nós não usamos ela ainda. Então, vou fazer aqui ó, x menos x0, passando x0 para o outro lado, transformando isso em deslocamento, mais v0t, então fica v0t, mais 1/2 de at ao quadrado. Ficou feio, vamos arrumar. Então, isso aqui vira o deslocamento, que é a distância percorrida, né? Que é a distância que vai desde a posição onde ele estava a 45 km por hora até a posição onde ele para completamente. Então, isso vai ser igual à velocidade inicial, 12,5, vezes o tempo, que é 6,6, mais menos 1,9, que é a aceleração, né, negativa. É importante colocar o negativo aqui porque se fosse positivo significa que a velocidade estaria aumentando, o que não faz sentido, né? 2 vezes 6,6 ao quadrado. Ficou meio estranho ali, assim. Δx. Vou fazer esse cálculo aqui em tempo real. 12,5 vezes 6,6 menos 1,9 dividido por 2
vezes 6,6 ao quadrado. Isso dá aproximadamente 41 metros. Então o carro se desloca mais 41 metros a partir da posição que ele estava a 6,6, né? Veja que para cair de 85 km por hora para 45 km por hora foram necessários 105 metros. Depois, para cair de 45 para 0, foram apenas 41 metros, né? Uma distância bem menor. Ok? Também recomendo que faça esse cálculo pela equação de Torricelli, só para ver se vai dar certo, né? Tem que dar esses valores. Vamos ver então o que pede o item, que é o item D. Bom, então o item D diz o seguinte: represente graficamente a velocidade e a posição ao longo de todo o percurso. Então, desde que iniciou o movimento a 85 km por hora até parar totalmente. Então vamos lá, o gráfico da velocidade, como a gente já antecipou lá na nossa discussão sobre a teoria, ela é uma reta. Então seria algo assim. Para representar adequadamente, agora nós temos que identificar. Então, ó, a velocidade está em metros por segundo, eu sei que a velocidade no instante zero, no instante t igual a zero, ela avalia 23,6. E quando ele para totalmente, aqui a velocidade é zero, eu sei que o tempo necessário, eu tenho que voltar aqui para olhar que eu não lembro mais, é 6,6 segundos, mais o tempo no início, 5,8 segundos. Ou seja, 12,4 segundos é o tempo que ele demora para parar totalmente. Aquele ponto de 5,8 segundos e a velocidade de 12,5 estão aqui intermediários ao gráfico. Agora o gráfico da posição, né? É uma equação da posição, vou voltar aqui para a equação, né? Não sei se eu escrevi ela em algum momento aqui. Aqui dá para ver. Ó, é uma equação com aceleração negativa, significa que a parábola é voltada para baixo. E ele sai, por exemplo, da posição inicial, que ele estava a 85 km por hora, e se desloca na forma de uma parábola e para exatamente no vértice da parábola. Por que no vértice? Porque é o momento em que o tempo, que a velocidade foi igual a zero. Então aqui ele está em repouso. E a posição sempre aumenta, né? Porque ele está sempre cada vez mais longe da posição inicial, até com que ele pare. Esse tempo também vale, vou fazer mais fino aqui, vale 12,4 segundos. E quanto vale a posição total que ele andou? Bom, ele andou 105 metros desde o início, mais 41 metros depois no segundo momento. Então, o total dá 146 metros. Okay? Então, esse foi o deslocamento total desenvolvido, representado aí na forma de gráfico, né? Então, gráfico de uma reta, porque a equação é linear da velocidade, gráfico de uma parábola, com a concavidade voltada para baixo, porque é um movimento com aceleração constante e, no caso, negativo. Tá bem? Eu vou encerrar aqui a aula nesse problema. Nós nos vemos aí numa próxima aula para falar um pouco sobre outro tipo de movimento, que é o movimento em queda livre. Não esqueça de revisar as deduções que fizemos e refazer os exemplos, tentando fazer sozinho para encontrar a solução. Ok? Até a próxima, nos vemos em breve. Um abraço, valeu!